Shalom pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Rosh Manahi. Eu sou um líder judeu messiânico da congregação da cidade de Prudentópolis, do estado do Paraná. Congregação na qual existe há mais de 20 anos. A partir de hoje, estarei gravando vídeos sobre o estudo da Parashá ou das Parashiot, das porções semanais da Torá, estudos do Taná, estudos da Brit Hadashah, chamado Novo Testamento, e também estudo dos livros judaicos ou da tradição oral, Talmud e demais literaturas, tudo bem? Então está dando aí início a estes estudos. Lembrando que esse canal é um canal pessoal, então os ensinamentos aqui são baseados no que eu aprendi em diversos grupos judaicos messiânicos, também o que eu aprendi lendo livros judaicos de toda a natureza, e espero que o Eterno possa ir me iluminando nesse caminho. E lembrando que tudo que ensinar aqui é pessoal, então não pode estar vinculado nem à congregação que eu faço parte, nem às demais congregações judaico messiânicos. Eu falo vincular no sentido de responsabilidade. Então, por exemplo, se eu ensinar que elefante voa, um exemplo, é problema meu e não de qualquer outra congregação messiânica, tudo bem? Só para deixar isso bem claro. E também estarei filmando em casa, então se houver algum barulho, alguma outra coisa, às vezes é alguma criança, algum dos meus filhos, ou alguma coisa assim que está sendo gravado no lar. Algumas vezes também gravarei em outros lugares, mas então já deixando aí bem claro para vocês, tudo bem? Hoje vamos estar estudando a Parashá de Korah. Lembrando, o judaísmo é dividido em 4 linhas, o judaísmo ortodoxo, 4 linhas principais, né? Tem mais linhas, mas a gente vai pegar as principais. Ortodoxa, conservadora, liberal barra reformista e reconstrutivista. Então tem esses 4 tipos de congregação judaicas que há aí pelo mundo, e também há 4 níveis de interpretação da Torá: o sentido literal Peshat, o sentido alusivo Oremes, o sentido Drash, que é mais a parte moral, e o sentido Sod, que é a parte mística, a parte oculta da Torá. Então a gente vai estar estudando a Torá nesses 4 campos, mas principalmente ali no literal e no Drash, no moral, tá? Principalmente nesses dois, mas a gente vai estar dando também, aí, modo dizer, um gancho também no Sud e no Remes, tudo bem? Então vamos iniciar a Parashá de Korah. Lembrando que a gente vai fazer um estudo sistemático, geralmente, das porções da Parashá. Então, durante a semana eu vou gravar alguns vídeos da porção daquela semana, começando sempre pelo início, pelos versos iniciais da Parashá, explicando de forma sistemática a cada ano, continuando do verso que eu parei no vídeo anterior, certo? Estou estudando dessa maneira. Para achar também, vou tentar sempre trazer o significado dos nomes em hebraico do lugar, nome das pessoas, para estar aprofundando aí na língua hebraica, nem que seja um pouquinho a cada vídeo, mas para estar sempre se aprofundando na língua aí do nosso povo, tudo bem? Vamos começar lá, Números capítulo 16, verso 1 em diante, o Bamidbar, tudo bem? Vaikar Korah ben Itzhar ben Kehat ben Levi. Vaikar e tomou. Lacar, a raiz do verbo lacar. E tomou, e pegou. Alguns traduzem como deles desligou-se, tudo bem? Mas é mais no sentido de realmente tomou, pegou, Korah. Korah significa calvo, careca. Em português, Korah traduzido como Corel, Corá. Ben Itzhar, traduzido em português como Gizar. Itzhar significa, em hebraico, azeite puro. Ou também vem do verbo tzahor, que significa declarar, aclarar. Ou também ainda tem um substantivo, que é tsoar, que significa janela. Por exemplo, lá na Parashá de Noah, da arca, da Tevá, nós temos esse substantivo como tzohar. Tzohar é aquilo que mostra, dá acesso, tudo bem? Declara, aclara, mostra. A janela que dá acesso do interior para o exterior, ou vice-versa. Ben Kehat. Kehat vem do verbo kahal, que é
reunir, congregar, de Kehilat, por exemplo. Kehilat, significa assembleia, congregação ou congregar. Também pode, depender do caso, juntar-se, tudo bem? Bam Levi. Levi significa quem, por exemplo, os 12 filhos de Jacó, para quem tem a Torá da Sefer, essa daqui, que é vendida pela editora Sefer, na página 85 tem ali o significado, a raiz dos 12 nomes dos filhos de Israel. Então, se tem dúvida o que significa cada um das tribos de Israel, qual o significado de Reuven, Isahar, Zebulon, todos os demais líderes do nosso povo, você pega e confere ali na página Torá para aqueles que têm. A Torá é vendida pela editora Sefer. Você procura aí, digita www.sefer.com.br e aí então você terá acesso a livros judaicos e também artigos judaicos. Eu geralmente indico a Sefer por ter certeza aí que seus produtos seguem a lei judaica, são vendidos de acordo com a Halahá. Mas que sabe que tem outros sites, outras lojas que também vendem produtos judaicos e que também muitas vezes seguem a Halahá. Mas daí por ter muito mercado diverso pela internet, a gente sabe que algumas vezes tem alguns produtos que seguem a lei judaica e tem alguns que não. Então fica na dúvida. Então, para ter certeza, a gente sabe que a editora Sefer segue aí um padrão judaico. Tá? Não quer dizer que você não vai encontrar produtos judaicos em outras livrarias ou outros sites, mas a Sefer a gente pode aí dar uma garantia. Tudo bem? Lá na página 85 vai ter a palavra Ilave ou Levavot. Então, Levi tem a ver com acompanhar, unir, ligar, ajuntar. Interessante que Levi, dando só um gancho, Levi, ele era uma das tribos que saiu sacerdotes. E o sacerdote, ele tem essa função muito interessante aí de ser o mediador, de ligar o povo ao Eterno. Então é interessante que até um significado Levi tem a ver com ajuntar o povo a Deus, reunir, tudo bem? Então aí nós temos o primeiro dos que se rebelaram contra Moshe, que é Korah, da tribo de Levi. Aí os demais nós temos então Datan, Va'aviram. Datan, o que significa Datan? Datan significa homem segundo o rito, homem segundo a lei, o homem segundo a fonte. Tudo bem? Datan. Datan tem alguma coisa a ver com Torá, com lei, com coisa fixa. E nós temos também Va'aviram. Aviram significa meu pai é elevado, meu pai é exaltado. Aviram. Os dois eram filhos de Ben Eliav. O que significa Eliav? Eliav significa meu Deus é pai. Eliave. Que daí em português fica Eliabe. Também falando Datan em hebraico com Nun no final ou com N, em português fica Datan. Datan. Em hebraico Datan. Tudo bem? E Abirão é Avirã em hebraico. E Eliave é Eliabe em português. Ve'on e On. Ben Pelet. On em hebraico significa sol ou luz. E Pelet significa libertação, rapidez e escape. Tudo bem? Então, On Ben Pelet. E Pelet em hebraico e Pelet em português. Benei Reuven, filhos de Ruben, ou Rubens. Reuven significa em hebraico Reuven, né? Reuven. Vejam, um filho. Tudo bem? Então, Reuven, vejam um filho. Então, nós temos duas tribos aqui, que é Levi e Ruben. De Levi era Korah, e de Ruben era Datan e Abirão e On. Então, um da tribo de Levi e 3 da tribo de Ruben. Então, a gente explicou aqui um pouquinho das terminologias de cada uma dessas palavras e seus significados.
Tem vários aspectos que nós podemos comentar nesta paraxá do que levou Korah a se rebelar. Um motivo é ele se rebelou contra a liderança. O outro motivo é porque o povo estava desgostoso com tudo que aconteceu, eles não estão na terra, eles têm dificuldade no deserto, das coisas que aconteceram. Então Korah se aproveitou disso. Também a gente vê que da tribo de Ruben se reuniram com Korah, porque segundo alguns exegetas, segundo alguns que explicam a Torá e os demais livros sagrados, eles explicam que Ruben estava desgostoso por ele não ser sacerdote, porque até um tempo, alguns meses atrás, ali nos episódios da Torá, eram os primogênitos que eram sacerdotes da família. Então Ruben, por ser o primogênito de Jacó, ele entendia que tinha esses direitos. A gente pode, em outros vídeos, vai comentar um pouco sobre cada um desses aspectos, que sabe para o ano que vem ou para os outros anos, mas esses são alguns aspectos que fizeram Korah se rebelar contra a liderança. Mas um sentido principal, um sentido mais literal, um pechat, mais aprofundado, que levou Korah a se rebelar, não foi tanto a liderança de Moshe, não foi tanto outros motivos, quanto qual motivo será? Para o sentido literal. Lembrando que a Torá, ela geralmente, na maioria das vezes, ela segue uma ordem cronológica, na maioria das vezes. Então ela vai ter um relato do passado, presente e futuro. Dificilmente ele vai inverter essa ordem cronológica dos tempos. Então, por exemplo, capítulo 18, ele é uma continuação do capítulo 17. Então é como se o 17 complementasse o 18 e o 18 daí continuasse o 19 e assim por diante. Por mais que alguns capítulos não sigam uma ordem cronológica, por exemplo, Gênesis 2, que vai explicar um pouco mais da criação do homem e de como ele se estabeleceu no Éden. Mas, em geral, segue uma ordem cronológica. E se nós lermos no capítulo anterior, a Parashá de Korah, na Parashá em Shirar Lechá, no finalzinho da Parashá, capítulo 15, qual que é o último assunto? Qual que é o principal assunto? Os tzitziot ou tzitzit, que são tzitziot franjas ou tzitzit franja. Então nós vemos aí uma mitzvah muito importante. Quem quiser conferir está em Números, capítulo 15, do verso 37 até o verso 41, onde Deus anuncia a Moshe sobre a mitzvah e Moshe passa ao povo. E a mitzvah tzitzit lembra o quê? Mandamentos, mitzvot. As mitzvot, tudo depende da tua ótica. Então, para um judeu que ama o Eterno, que tem amor pela sua palavra, quanto mais ele descobre como cumprir uma mitzvot, mais feliz, mais alegre, mais contente ele fica. Mas tem algum outro judeu que quando fala de uma mitzvot, fala mais uma mitzvot, mais um mandamento, vê aquilo como um fardo. Então, segundo a tradição judaica, um dos principais motivos que fizeram Korah se rebelar contra Moshe foram as mitzvot. Porque nós vemos que o decálogo, por exemplo, as 10 palavras, muitos mandamentos o povo de Israel já conhecia e já cumpria. Então não foi uma coisa muito diferente do que eles já conheciam. E Deus falou de uma forma universal ao povo de Israel. Mesmo Moshe sendo o mediador de ir buscar as tábuas, Deus proclamou as 10 palavras, os 10 mandamentos. Então o povo tinha os 10 mandamentos como algo muito, como a ketubá, algo muito pessoal entre Deus e o povo. Mas as demais mitzvot, sempre que Deus ia passar para o povo, ele passava para Moshe e Moshe passava para o povo. Então começou a levantar um pensamento daquelas mitzvot não vinham diretamente da parte do Eterno ou vinham com coisas que Moshe pensava. Então o povo começou a ser levado a esse pensamento e também começou a levar as mitzvot como um fardo. Por isso que tantos queriam voltar para o Egito, por isso que eles falavam tanto, nós lembrávamos do Egito, porque o Egito o que acontece? Quando você é escravo, é dolorido, é um serviço pesado, mas é aquele serviço. Então todo dia você tinha que fazer tijolo, fazer tal coisa, trabalhar bastante, mas você não precisava se preocupar com agradar o Eterno, com aprender,
como melhorar, como se aperfeiçoar. Você fazia às vezes uma coisa repetitiva como escravo. Então é algo que se acostumava, era mecânico. Por ser mecânico, a pessoa se acostuma. Tudo que é mecânico, é contínuo, a pessoa se acostuma. E como as mitzvot pediam um aprofundamento espiritual, o povo estava se afastando das mitzvot e queria voltar ao Egito, voltar a uma época que não precisava assim seguir tantas leis, tantas regras, e o povo começou a querer voltar ao Egito, voltar para trás. Então nós temos que tomar muito cuidado, que nós podemos ensinar de moral disso. Cuidado para não voltar para o Egito. A nossa jornada é rumo à Terra Prometida, a Eretz Israel, a Canaã. Mas muitas vezes a pessoa quer retornar ao Egito, então tem que tomar muito cuidado nesse aspecto. Quando você não é da fé judaica e opta por se converter à fé judaica, no começo tem entusiasmo, tem euforia, mas com o tempo algumas vezes você aceita muitas mitzvot, mas alguns mandamentos ou alguns costumes você quer voltar àquilo que você era antes. Então voltar à religião que você pertencia antes, voltar ao grupo que você pertencia antes. E isso daí aí que mora o grande perigo. Temos que tomar cuidado para que a gente não incentive nossos líderes a voltar ao Egito. E o que nós podemos classificar como Egito? Bom, eu vou ler com vocês aqui uma passagem que está em Romanos, capítulo 9, verso 4 ao verso 5. São israelitas, ou judeus, pertence-lhes a adoção, então ingressar no povo depende deles. E também a glória, então eles merecem o mérito. As alianças, plural, né? Então nós temos a aliança de Noa, a aliança com Abraão, a aliança com o povo de Israel no Monte Sinai, a aliança de Jeremias, a nova aliança. Todas essas alianças pertencem ao povo de Israel. A legislação, aqui é muito importante. Então, o modo de interpretar a lei, quando é difícil, tá? Então, isso daí é um aspecto bem importante. Algumas vezes tem um mandamento que está especificado na Torá, não é difícil de você cumprir e entender as suas minúcias. Então, tem mandamento que é fácil de entender. Então, quando um sábio judeu fala algo que vai contra aquilo, ou um comentarista judeu fala algo que vai contra a Torá escrita em si, aí não tem como, algo que está claro na Torá. Mas lá em Deuteronômio 17 fala que não tem uma coisa meio complicada, uma coisa meio difícil, não sabe saber se é puro, impuro. Aí você vai aos juízes e o que eles proclamarem, você deve seguir, desde que, claro, não esteja contra a Torá. Se tiver algo contra a Torá, aí nem que seja todos os juízes declarem algo errado, que você saiba que está errado, aí você não pode seguir a opinião dos juízes neste caso. Mas agora, no sentido geral, se está claro na Torá algo, você tem que cumprir o que o nosso povo legisla sobre isso. O culto, aqui é algo muito importante. O culto. Então, culto, a gente pode ter aqui várias coisas que tem a ver com culto. Culto é a maneira de adorar a Deus, o modo de adorar a Deus, como que o povo adora a Deus. Então, quando você vai buscar como adorar a Deus, você vai olhar como o judeu ortodoxo serve a Deus, como conservador, como liberal, como o reconstrutivista. E você verá entre esses quatro grupos o que segue mais, o que está mais próximo da Torá. Lembrando que em algum aspecto um segue melhor, outro segue um aspecto melhor. Às vezes um segue mais a parte de fazer bem, melhor. Então você vai ter que ver o que faz melhor, que segue melhor a Torá. Mas vai ser dentro dessas classes judaicas. Então você não deve buscar algo que é de fora. Lembrando, a gente entende que o Egito tinha coisas preciosas. Que lá o povo de Israel trouxe tesouros do Egito. Isso não está errado. Agora, separar esses tesouros que é o segredo. Você pode fazer com esses tesouros um bezerro ou você pode fazer um tabernáculo, um mishkan. Então você tem que tomar muito cuidado para você não fazer idolatria com este ouro. Então eu vou dar um exemplo. Eu vim de uma religião que tem um costume, uma maneira de reunir, podemos assim, reunir as pessoas ou de receber as pessoas, que não está escrito na Torá, não está escrito na Bíblia.
é um costume daquela religião, é um costume próprio daquela religião ou daquele povo. Não está contra a Bíblia, mas também não tem nada na Bíblia relatando. Se você tem um costume judaico que não está na Bíblia, mas não vai contra a Bíblia, o que você deve fazer? Seguir. Porque fala que o culto pertence aos israelitas. Então, se eu tenho um culto em uma outra religião e eu tenho um culto, um costume no judaísmo ou nas linhas judaicas, qual costume eu tenho que seguir? Se os dois não vão contra a Bíblia, se o costume de uma religião não vai contra a Bíblia, o costume judaico não vai contra a Bíblia, qual que eu devo seguir? O costume judaico, por quê? Porque você faz parte do povo judeu ou do povo israelita. Então, tomar muito cuidado com trazer forma de organizar a sinagoga, formas de organizar a congregação de outros grupos religiosos a qual você fazia parte. Isso foi um grande problema que aconteceu depois da morte dos apóstolos. Os gentios que vinham, cada um tinha o seu costume e com o tempo foram trazendo heresias para dentro da congregação que cria em Yeshua. Até que no quarto século, então, houve uma total divisão e surgiu, e até mesmo os romanos adotaram a religião que Yeshua, o judaísmo ali de Yeshua, mas já totalmente deturpado, e daí criaram todas as assimilações. Então, tomar muito cuidado. Então, nós temos que tomar cuidado para não voltar para o Egito e para nós não pegar costume das nações, mesmo que sejam costumes bons. Tem muitos costumes que são bons, mas se você tem um costume bom judaico e um costume bom das nações, vai seguir qual costume bom? O judaico. Então pense nisso e reflitam nisso. Então esse é um ponto. Cora, um dos principais motivos que Cora se rebelou contra Moshe foi por causa das mitzvot e da vontade de voltar para o Egito. Então esse foi eu posso dizer que foi um dos principais motivos. Outras coisas que daí levaram Cora a ter essa coragem, que foi a insatisfação do povo, a revolta da tribo de Ruben, outras coisas que também diz que Eli de Safã, um dos parentes mais novos ali da árvore genealógica de Cora, quem quiser ver a árvore genealógica de Cora está em Êxodo, Shemot capítulo 6, verso 14 ao verso 25. Que Eli de Safã era um dos parentes mais novos de Cora e de Moshe, estavam mais abaixo da árvore genealógica e foi dado a ele cuidar da casa de Coate, Kehat. Isso causou uma grande inveja em Cora e outras coisas que foram levando, mas diz que o principal motivo da revolta de Cora foi as mitzvot, o peso das mitzvot, voltar para o Egito. E agora, para encerrar, então, essa foi a primeira opinião. E uma outra interpretação hoje que eu vou passar para vocês é sobre Korah e On. Qual que é a diferença de Coré e On? Korah, segundo nossos sábios, tinha uma esposa ímpia. E On tinha uma esposa justa, em hebraico tzadeket, né? Então, On tinha uma esposa justa, sábia, e Korah tinha uma esposa ímpia, e uma esposa insensata ou tola. E é interessante, nós temos, por exemplo, Jezabel, uma figura bíblica. Jezabel é a que afundou a vida espiritual de vez de Acabe. Então Acabe tinha seus defeitos, mas pelo que dá para ler sobre ele, poderia mudar, melhorar. E o que Jezabel fez? Enterrou ele de vez num buraco. Então a mulher sábia, ela vai tirar, se o seu esposo está caindo no buraco, está caindo no abismo, ela puxa de volta seu esposo, salva seu esposo. Mas a tola joga uma vez no abismo. Nós temos uma parte que está em Provérbios, capítulo 14, verso 1, que diz o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba, a derriba, a destrói. Que é o caso, por exemplo, de Jezabel. E muitas vezes, em várias congregações judaico-messiânicas, em vários grupos, nós temos mulheres que são Jezabéis, escondidas, que afundam o marido. Então, algumas vezes, durante essa vivência judaica, a gente viu que tem líderes, que o líder é inteligente, mas a mulher é mais. Então, ela cuida bem da casa, faz com que seu marido cresça, prospere. E há mulheres que, quando o marido está indo no erro,
afundam mais o marido no erro. E algumas também acabam criando situações de perigo. Então eu vou dar um exemplo. Se o cara tem um vizinho, ou a pessoa tem um vizinho, e esse vizinho tem alguma intriga com aquela pessoa, a mulher sábia fala, evite discutir com ele, não entre no jogo dele, viva a sua vida, não ligue para as provocações dele, siga a tua vida. Tenta impedir o marido de entrar em atrito com aquela pessoa. E já a mulher insensata começa a inventar histórias, começa a inventar mentiras para fazer o marido brigar com aquele ímpio, com o vizinho. Então, uma vez que poderia haver uma amizade, uma harmonia, a mulher insensata, tola, faz com que afunda de vez o marido. Muitas vezes o marido pode até morrer. A gente fala fisicamente, mas até espiritualmente. Como aconteceu com Cora. Diz que Cora, a mulher de Cora, incentivava ele a ir contra Moshe. E já a mulher de On, segundo a nossa tradição, diz que no dia que eles estavam se levantando contra Moshe, levando seus incensários e tal, a mulher de On falou para On, seguinte, meu esposo, não adianta você se unir a Cora, vai acontecer a mesma coisa com você, Cora vai pegar o poder e vai deixar você de escanteio, então não se meta em brigas desnecessárias. Deus deu a Torá, deu o decálogo através de Moshe, por que você vai entrar contra Moshe? Então diz que a mulher de On o persuadiu, o convenceu, diz que fez uma comida boa para ele, alguns falam até que deu na parte da noite deu um pouco de vinho para ele dormir, e no outro dia não se rebelar contra Moshe. Então a mulher sábia, ela edificou a sua casa. Nós temos um caso também, lá na história de Davi, uma mulher também salva o seu marido. Nós vemos casos de mulheres que edificam sua casa, mantêm a ordem, e tem mulheres que destroem. Então tomar cuidado. Tem uma parte que fala, nos próprios provérbios, que fala de mulheres fofoqueiras, aumentam história, conta história que não existe, mas é só por fazer intrigas e brigas. E muitas vezes o marido é alguém que pode reconhecer o erro, melhorar, se aperfeiçoar, mas a mulher às vezes empurra ele para o erro. Então tomar muito cuidado, saiba diferenciar uma mulher sábia e uma tola. E também mulheres tentem ser a mulher sábia, aquela que edifica a sua casa. Tentar ser, nós sabemos que cada um tem seus defeitos, mas sabe há de um protótipo, uma imagem que nós devemos ter, nós devemos procurar ser. E aí nós vemos esse cuidado. Então salvem os seus maridos, não empurrem para os buracos e não inventem mentiras. Mulheres têm que evitar de ser fofoqueiros, inventar histórias, né? Tem até algo bem interessante, que fala que o homem, quando vai se reunir com outro homem, eles conversam e algumas vezes até brincam com o outro, fala, cara, você está gordo, você está tal coisa, falam às vezes um pouco. E tem casos algumas vezes que a mulher chega e fala, amiga, você está tão bonita, o que você usa de especial tal, e sai falando mal pelas costas. Então tome muito cuidado com estas atitudes, senão você vai destruir o seu marido, vai destruir, uma mulher pode destruir uma congregação inteira. Então tome muito cuidado com essa parte, beleza? Então, para concluir, esses dois assuntos principais hoje. Korah se rebelou, um dos principais motivos foi contra as mitzvot, queria voltar ao Egito. E segundo, nós temos duas mulheres, a mulher de Korah e a mulher de On. Seja com a mulher de On, não com a mulher de Korah. Não afunde teu marido de vez. Espero que tenha sido bom esse primeiro vídeo aí sobre a Paraxá de Korah. Não sei se essa semana vai dar para passar mais algum vídeo sobre Korah, mas a próxima Paraxá, permitindo Deus aí, Hukat, vamos estar nos aprofundando em alguns assuntos. É isso. Muito obrigado a todos aí que assistiram o vídeo. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Que o Eterno aí possa abençoar. Lembrando, vocês podem assistir não só
o meu canal, mas como vários outros canais de judeus messiânicos, na qual vão dar os comentários da Parashá de Korach. É bom você ver várias opiniões diferentes. E se você tem uma rápida absorção de conhecimento, ou está mais avançado em conhecimento, lembrando que o YouTube tem ferramentas que você pode assistir um vídeo de 40 minutos em 20, porque você dobra a velocidade. Então, se você consegue absorver fácil, você pode assistir 3 horas de vídeo em 1 hora e meia. Então, isso vai ajudar você aí a se aprofundar no seu conhecimento. Muito obrigado, Shalom, Ulihitraot e até logo.